Bom, gente, vamos dar aqui continuidade à gravação dos nossos vídeos. No vídeo anterior, nós começamos a resolução das questões aqui do concurso do TRE do Tocantins, realizado no ano passado, 2011, pela Fundação Carlos Chagas. Então, nós resolvemos aqui duas questões e, como prometemos, voltamos aqui para continuar a gravação desse vídeo com a resolução dessas questões. Então, nós temos aqui, mais uma vez, uma comparação entre aplicativos do Microsoft Office e do BR Office. Como a gente já frisou no vídeo anterior, isso tem sido bastante cobrado em concurso, esses conhecimentos aí. Tem questões que pedem uma semelhança, uma igualdade até, porque tem questões que diz, com relação aos editores de texto, Word e Writer, do Office e BR Office, respectivamente, né, assinale a opção correta. Então, nesse caso, é uma questão que tem algum item que é semelhante, correto para os dois. Como, por exemplo, o atalho Ctrl+I pode ser utilizado para aplicar itálico a um trecho de texto selecionado. Então, o Ctrl+I é um atalho que é comum para o itálico aos dois aplicativos. E, às vezes, vem cobrando aí algum tipo de diferença, como foi na questão que a gente resolveu no vídeo anterior, relacionada aos atalhos do negrito e sublinhado, que são diferentes os atalhos entre os dois programas. Aqui, ele já cobra uma certa semelhança, porque ele diz, ó, PowerPoint é um programa do Microsoft Office utilizado para a edição e a exibição de apresentações gráficas. O seu equivalente no BR Office é o broffice.org. Então, no caso, nós temos programas, certo, no BR Office e no Microsoft Office. Então, normalmente em concursos, pelo menos 2 são cobrados. No pacote Office, o Word e o Excel. É quase certo em todos os editais. E no BR Office, o Writer e o Calc. E em algumas situações, alguns editais, também se cobra o programa para a edição e apresentação de apresentações por intermédio de slides. Tá? E que no Office, Microsoft Office é o PowerPoint, e no BR Office, ele se chama, o que está aqui na letra D de dado, o Impress. Tá? Então, nós temos aqui, olha, 5 aplicativos do BR Office. O Base, que é para banco de dados. O Draw, que é um aplicativo para a criação de desenhos. O Match, fórmulas e cálculos científicos. O Impress, que é a resposta da questão aí, apresentações, edição de apresentações através de slides. E o Writer, que é o editor de texto. Então, ficou faltando só um aplicativozinho aqui do BR Office, que é o Calc, para a criação de planilhas eletrônicas. Tá? Nós já tivemos também questão de concurso, muitas questões de concurso perguntando isso daqui. O editor de texto do Microsoft Office é o Word e o semelhante a ele no BR Office, no caso o Writer. A mesma coisa já aconteceu com o aplicativo de planilha, no Office, o Excel e aqui no BR Office, o Calc. Mas em algumas situações também perguntas a diferença entre as extensões que são utilizadas como padrão para cada aplicativo. Então, para esses programas aqui, né, que a gente tem nessa questão, a gente tem o Base, que tem como extensão padrão ODB, já que é um programa de banco de dados, então fica ODB, a extensão padrão, certo? Aí nós temos o Draw, que é ODG, nós temos o Match, que é ODF, temos o Impress, que é ODP, temos o Writer, que é ODT, de texto, text, certo? E ainda está faltando aqui o quê? O Calc, que a extensão é .ods. Tá? E no Microsoft Word, no Microsoft Excel, no Microsoft PowerPoint. Então, os 3 programas, vamos passar aqui a um outro slide. Olha. Os 3 programas que comumente são vistos em editais de concurso, no Microsoft Office, Word, Excel e PowerPoint. Editor de textos, planilhas, apresentações. Então, no caso, o Word a gente colocou aqui .doc ou .docx, porque sabemos que até a versão 2003 do Office, as extensões tinham 3 caracteres e a partir da versão 2007 apresentam 4 caracteres na extensão. Então, no caso do Word, a extensão até a versão 2003 é .doc, a partir da versão 2007, .docx. Então, o editor de texto do BR Office, que é o Writer, ele tem essa extensão, .odt. Então, a gente já teve questão de concurso que foi perguntado isso.
No Microsoft Word, a extensão padrão para a gravação dos documentos é a .doc, enquanto no Writer do BROffice a extensão é, então, a resposta .odt. Sendo que esses aplicativos, eles permitem também a gravação em outros formatos, em outros tipos de extensão, no caso, .txt, .html, .rtf, certo? Que modifica na hora da gravação um pouco o formato do arquivo, daquilo que está dentro do arquivo, do documento em si. Então temos que ter cuidado na hora de gravar como .txt, .rtf, porque a gente pode perder alguns formatos executados dentro do documento. Então tem que saber se é conveniente realmente salvar em uma outra extensão que não seja padrão do documento que estamos editando, do arquivo. No caso do programa de planilha, Excel.xls é a extensão padrão até a versão 2003 e entra um X aqui no final, .xlsx, quando a versão do Office é 2007 ou 2010. No caso do BROffice, o Calc é o programa de planilhas e o .ods é a extensão padrão. E no caso do programa de apresentações, o PowerPoint do Microsoft Office, .ppt até a versão 2003, 2007, 2010 tem a extensão .pptx. Um detalhe, quando você está usando o Office 2007 ou 2010, que você salva na extensão padrão com esse X no final, esse arquivo, por exemplo, se for encaminhado por e-mail, foi enviado por e-mail para alguém que só tenha a versão 2002 ou 2003 no máximo do Office, não poderá ser aberto, certo? Então, é conveniente que, às vezes, utilizando uma versão mais atual do Office, você salve, porque tem a opção na caixa de diálogo salvar como, você salve com uma extensão de 3 caracteres, ou seja, de versões anteriores, para que esse arquivo ele possa ser executado em várias máquinas que tenham apenas a versão do Office 2003, e não 2007 ou 2010. Então, no caso do Impress, que é a resposta da questão, é o aplicativo de apresentações do BROffice, salva os seus arquivos por padrão com a extensão .odp, ok? Então, fazendo aqui uma comparação, certo? Com relação às extensões padrão de cada programa e também relacionando aqui quais são os programas semelhantes, que inclusive na pergunta tinha isso daí. O PowerPoint é o programa de apresentações do Microsoft Office e no BROffice nós temos o Impress como o programa padrão de apresentações de slides. São programas bem parecidos, mas eu diria aqui que o Word e o Writer, eles têm muitos comandos semelhantes. O Excel e o Calc também. Agora o PowerPoint e o Impress, no caso esse programa Impress, ele deixa um pouco a desejar em relação aos recursos bem melhores que nós temos aqui no PowerPoint. Tá? Então essa questão aqui tem como opção correta a letra D. O Impress que é o programa que é utilizado para apresentações. A questão seguinte, que é a questão número 4, diz assim: em correio eletrônico, ao se enviar um e-mail, ocorre uma operação de... Bom, quando a gente envia um e-mail, né, nós estamos enviando algum tipo de informação que foi criada na nossa máquina, a partir da nossa máquina, certo? Para outra. Então, como é que funciona o correio eletrônico? Normalmente você tem que fazer uma espécie de cadastro, tá? Em algum tipo de servidor, através de algum provedor, através de algum site específico. E aí, essa empresa, ela disponibiliza as caixas de entrada e de saída para o usuário. Então, é um servidor de entrada, normalmente, e um servidor de saída de e-mails. Quando alguém me envia algum e-mail, para o meu endereço de e-mail, esse e-mail vai ser encaminhado para um endereço do meu servidor de entrada, onde eu vou ou através do webmail, que é uma interface da web, onde o usuário pode ler, escrever, enviar e-mails através do navegador, utilizando o site do provedor de e-mails, ou então através da ferramenta cliente de e-mail, que é quando você instala um programa no seu computador e realiza uma configuração dos endereços dos servidores de entrada, de saída, seu endereço de e-mail, seu nome de usuário e senha, e etc. Para que esse programa, o computador estando conectado à internet, possa buscar no servidor de e-mail as suas mensagens e trazê-las, baixá-las para que você possa ler diretamente na janela do aplicativo no seu computador. Então, é assim que funciona mais ou menos o correio eletrônico, o e-mail.
Quando eu envio uma mensagem para alguém, essa mensagem vai para onde? Vai para a caixa de saída, aliás, para o servidor de saída, né, do endereço de e-mail, e esse servidor ele tem a tarefa de encaminhar os e-mails aos devidos destinatários, que recebem, da mesma forma que eu recebo na minha caixa de entrada, recebem na caixa de entrada deles lá o e-mail que eu enviei. Então, em correio eletrônico e em sistema de redes de uma forma em geral, normalmente quando nós enviamos alguma coisa para uma outra máquina, nós utilizamos o termo upload para isso. Um exemplo muito claro do inverso, que é o download, quando você quer baixar algum programa, quando você quer baixar algum vídeo, quando você quer baixar alguma prova de concurso da internet, o termo que é utilizado, que está na letra A, download. Então, quando você realiza uma tarefa de download, significa que você vai baixar para o seu computador alguma informação que está vindo de uma outra máquina, certo? Pode ser de um servidor de internet, pode ser de uma outra máquina conectada em rede, local, uma intranet. Então, o termo utilizado quando nós recebemos alguma informação é o download, quando nós baixamos, e quando nós enviamos, é utilizado o termo upload. Então, download quando recebemos, upload quando enviamos. A opção correta, letra E. Nós tínhamos aqui ainda outros itens, né? Como, por exemplo, a letra B, TCP. Essa sigla TCP significa Protocolo de Controle de Transmissão. Então, é um protocolo padrão que é utilizado em redes de computadores, certo? Como internet e também redes locais, intranet. E como o próprio nome diz, controle de transmissão de dados, ou seja, realiza uma determinada orientação, gerenciamento, tá? no uso de diversos protocolos que executam tarefas dentro de redes. Como exemplo, o FTP. O FTP é o protocolo de transferência de arquivos. Então, quando nós realizamos uma transferência de informações, arquivos, em redes, o protocolo utilizado é o FTP. Então, quando nós realizamos um download, que nós estamos baixando algum arquivo da internet, por exemplo, para o nosso computador, então a ferramenta de trabalho, nesse caso, o protocolo, é o protocolo de transferência de arquivos. Essa é a função desse protocolo FTP, que trabalha sobre uma orientação, né, a garantia de entrega do pacote de dados, que é o TCP, que é o que controla a transmissão de dados. E nós temos aqui no cantinho a letra D, HTML, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto. Então, é uma linguagem que é utilizada na criação, na construção de páginas da internet, que é o HTML. Temos uma outra siglazinha de protocolo, que muitas vezes é utilizada em concurso, caiu em concurso recente do Banco do Brasil, por exemplo, que é o HTTP, que é o Protocolo de Transferência de Hipertexto. Então, ele é um protocolo que faz a transferência dos pacotes de dados que compõem uma página da web. Então, quando nós acessamos uma determinada página da web, através da conexão que o nosso computador tem com a internet, essa página ela é localizada em algum servidor de armazenamento da web, certo? E o HTTP, nesse caso, começa a ser utilizado para realizar a transferência de cada pacote, de cada informação que existe naquele site, armazenado naquele servidor, até a nossa máquina, através, repito, da conexão que é estabelecida da máquina com a rede, com a internet. Então, o HTTP, também muitas vezes utilizado, é mais um protocolo que trabalha sobre a orientação do TCP, realizando assim a transferência do hipertexto, dos pacotes de dados que compõem uma página da web. Então, nós tivemos aqui uma questão envolvendo o correio eletrônico, onde nós aproveitamos aqui também para falar sobre algumas ferramentas de uso em redes, que são os protocolos, para completar aqui os comentários, a resolução dessa questão, que tem como opção correta a letra E, o upload, ok? Então, em breve a gente volta aí para continuar a gravação de vídeos, certo? A partir do próximo vídeo, nós vamos começar a dar uma ênfase bem maior a questões da organizadora Fundação César Rio, pois vai organizar no próximo mês, no mês de abril, o concurso da Caixa Econômica Federal aí em todo o país. Então, a gente já começa a resolução de várias e várias questões da Fundação César Rio, de concursos realizados já esse ano de 2012.